música é triste, velho. Ih, caralho. Esse pai é todas as vítimas aqui, tá ligado? Provável. Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais Opa! uma Quinta Misteriosa. Se você é novo aqui no canal e não sabe o que é Quinta Misteriosa, toda quinta-feira temos esse quadro aqui no canal onde eu falo sobre serial killers ou casos não solucionados, casos bizarros, todo esse tipo de coisa. Então se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal pra não perder Discovery, tá toda ligado? quinta-feira esse quadro. Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, aproveita, dá aquele like e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Hoje eu vou contar a história do serial killer John Wayne Gacy, que vocês pediram muito. E eu lembro, inclusive, que o caso do John Wayne Gacy foi um dos primeiros que eu li, então há muitos anos atrás eu já conheço esse caso. E vocês pediram, então hoje eu vou contar a história dele pra vocês. Infância. Esse aí é o Bozo, tá ligado? Tipo, assassino. Palhaço Bozo, Mano, tá ligado? Eu não sei se já viu imagens dele, mas é meio bizarro, tá ligado? Não é o Bozo é brasileiro. John Wayne Gacy nasceu no dia só 17 de maio de referência. 1942 em Chicago. Ele e seus irmãos sofriam um abuso constante do pai, John, Puta que era que alcoólatra e homofóbico. O Gacy se interessava Começou- por cozinha e jardinagem e era começou foda. ridicularizado pelo pai. Ele era mais próximo da sua mãe e da irmã. O pai, além de ficar ridicularizando ele, também vivia batendo nele por qualquer coisinha. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi molestado por um dos amigos próximos da família do pai dele. E ele nunca contou isso pra ninguém, ele tinha muito medo do pai, então ele não contou pra ninguém. Ele só foi falar disso muitos anos depois disso que aconteceu. Fora isso, quando ele tinha 11 anos de idade, ele levou uma pancada na cabeça que formou um coágulo, que seria descoberto apenas 5 anos depois do trauma. Então só quando ele fez 16 anos que foi descoberto pelos médicos. E os médicos tentavam explicar pro pai dele que o caso era sério, que não era brincadeira, que o Gacy não tava ensaiando desmaios pra chamar a atenção de ninguém. Não foram suficientes. O pai ficava dizendo que não, que ele fazia isso de propósito, que ele queria chamar atenção e que nada daquilo era verdade. O pai dele era assim, muito cabeça dura mesmo, até pra esse tipo de coisa. E pra tentar fugir desse ambiente, Pai uns dele é anos um depois filho ele da- se mudou pra Las Vegas e acabou trabalhando num necrotério. E aí a coisa já começa a ficar esquisita, ele não ganhava muito bem, então tinha dias que ele dormia lá no necrotério, se escondia e dormia lá. E teve uma vez que tinha um caixão lá com o corpo de um adolescente que tinha morrido, e ele praticou necrofilia com o cadáver, e logo depois disso ele largou desse emprego e se mudou. Então aos 22 anos ele foi pra Springfield, no estado de Illinois, onde ele acabou se casando. 2 anos depois ele levou a família pra Waterloo, no estado de Iowa, onde ele trabalhou pro seu sogro como gerente de 3 lanchonetes da franquia KFC. E nesse meio tempo ele também fazia parte da JACES, que é uma organização de formação e cidadania de liderança para pessoas com idade entre 18 e 40 anos. Ele e a esposa tiveram 2 filhos e nessa época ele dizia que a vida dele estava muito boa, estava perfeita. Inclusive o pai foi visitar ele e disse que estava errado sobre ele esse tempo todo, porque ele sempre foi muito duro com o Gacy. E aí quando ele viu ele formando uma família, trabalhando e tal, ele disse que ele estava errado. Tá. A vida do cara foi uma merda. mas ficou boa até aí. Vamos ver agora. Mas né? por Assim. Ele Vamos teve ver uma agora. família. É, A fachada foi criada, tá ligado? vamos ver A agora. fachada, tipo, ó, tem uma família aqui e é isso aí. Tá Então, parecendo o Kira de Jojo até agora. pode ir pá, velho. Pode ir pá. Por algum motivo, É o isso killer. não era suficiente pro Gacy. Nessa época ele começou a beber, começou a usar drogas, começou a trair a esposa eventualmente. Ele até chegou a merda. abrir um bar no porão da casa dele e lá ele convidava os funcionários das lanchonetes pra irem beber depois do expediente. Ele inclusive chamava também os funcionários adolescentes e tentava embebedar eles e depois tentar fazer alguma coisa. E se ele não conseguisse, ele dizia que era tudo brincadeira pra não levar a mal, porque ele tava só brincando. E aí em 1967, o Gacy começou a ficar cada vez mais obcecado com essa história. Ele convidava vários garotos pra irem lá na casa dele. E aí, nesse ano, ele convidou um garoto, filho de membros da associação comunitária que ele liderava na época, pra uma sessão de filmes na casa dele. Chegando lá, o Gacy embebedou o garoto. Sessão de filmes. Primeira vez que eu escutei isso. Sessão de filmes. Tá ligado? Isso, tá, né? isso não é uma desculpa, tipo, convencional, tá ligado? Ô, vamos lá gravar um filme. Pô, não vai cair nesse conto, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu acho que na é pra época. assistir filme. Pra assistir, será, mano? Acho que é pra assistir. E aí, nesse ano, ele convidou um garoto, filho de membros da associação comunitária que ele liderava na época, pra uma sessão de filmes na casa dele. Sessão de filmes. Né? Ficou vago, pode ser pra assistir vários filmes, tá ligado? Ah, Chegando lá, o Gacy embebedou o garoto e tentou fazer alguma coisa ali com Puta que ele. pariu. E quando ele viu que não ia dar certo, ele ofereceu dinheiro pro menino, dizendo que se ele ficasse quieto, não contasse pra ninguém o que aconteceu ali, ele ia dar um valor pra ele. Porém, o menino não se calou, ele contou pros pais dele, então
Então eles acusaram o John de abuso e ele acabou pegando 10 anos de prisão. E logo que isso aconteceu, a esposa se separou dele e foi morar em outro lugar com os filhos. Então ele nunca mais viu a esposa e nem os filhos dele. Então, como eu disse, ele pegou 10 anos de prisão, então ele foi preso. E lá na cadeia, todo mundo gostava dele, ele tentava... Ui, vai saber se esse porra não fez nada com os filhos dele também, né? Lá na cadeia, todo mundo gostava dele, ele tentava melhorar a vida das pessoas lá, ele era um dos detentos exemplares, assim, que fazia tudo certinho. E várias pessoas até chegaram a dizer que ele melhorou a qualidade de vida deles dentro da prisão. Então, depois de 18 meses, isso mesmo, apenas 18 meses, ele foi solto. Ele ganhou a liberdade condicional em razão do seu bom comportamento carcerário. Então ele voltou para Chicago e foi morar com a mãe dele. Lá ele voltou a trabalhar em restaurantes, então ele fazia alguns bicos aqui e ali. E nem um ano depois de solto, ele foi acusado novamente. Dessa vez ele foi acusado de tentar estuprar um adolescente. Porém, a acusação foi retirada quando o menino não apareceu no tribunal. Então, trabalhando e com a ajuda da mãe, ele acabou comprando uma casa pra ele. E começou também um negócio na área de construção, que rapidamente deu muito certo. E em 1972, ele noivou novamente. E aí, uma semana antes do casamento, ele foi acusado novamente por tentar molestar um garoto, que era inclusive adolescente, mas aí o Gacy pagou ele pra ficar calado e retirar a queixa, e o menino acabou retirando. E aí, mais tarde, em uma viagem de trabalho, ele acabou estuprando um dos seus funcionários. E o mesmo apareceu na casa dele alguns dias depois, enquanto ele tava no quintal, e deu uma surra nele, bateu muito nele mesmo. E aí, quando ele apareceu lá todo machucado, ele disse pras pessoas que ele tinha apanhado, porque ele não quis pagar o cara pelo mau serviço que ele fazia. Então, assim, a imagem dele já não estava tão boa. E pra tentar melhorar isso, o Gacy fazia diversas coisas. Ele eventualmente entrou em um grupo chamado The Jelly Jokers. E nesse grupo as pessoas se vestiam de palhaços em eventos beneficentes, alegravam as crianças nos hospitais. E aí, em 1975, Mano, ele é o muito Gacy entrou... canalha, velho, porque, tipo, ele se aproxima de pessoas, né, novas, e já pensando, tipo, em fazer merda, tá ligado? Ele é muito filha da... nesse grupo e criou um novo personagem pra si, o Palhaço Pogo. Além disso, ele era um católico praticante e possuía posição de liderança em comissões religiosas. Ele era membro da Defesa Civil no estado de Illinois, capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrata, empresário, e ele também foi até considerado o homem do ano na cidade. Como é que... Mano, com essa fachada, como é que você vai duvidar de um filho da puta desse, velho? O cara exemplar, né? Todo mundo queria ser igual. Velho. Mano, o cara é tudo. Ele conseguiu ser tudo, velho. Então ele fazia todas essas coisas pra tentar encobrir o que muita gente não sabia. Ele era um cidadão de bem, né? Todo mundo gostava dele, todo mundo conhecia. Ele era muito prestigiado pelas pessoas e fazia todas essas coisas que eu falei. Só que aí ele começou a levar as pessoas pra casa dele, sempre levava homens lá. E a esposa dele não entendia, ficava meio assim com isso. E muitas vezes eram adolescentes também que ele levava pra casa dele. E ele sempre levava esses garotos pra garagem. Então ela começou a dar uma fuçada na garagem e acabou encontrando pornografia gay lá. E depois disso, ela confrontou ele sobre isso, perguntou o que estava acontecendo, e ele se assumiu ser bissexual pra ela. E disse que a partir daquele dia eles não iam mais ter relações sexuais, e logo depois disso a esposa pediu o divórcio. E aí a coisa começa a complicar mais, ele se separou. Então ele tinha a casa dele só pra ele começou a levar vários homens lá. E teve um dia que ele levou um adolescente chamado Timothy. Ele tinha 15 anos de idade e eles tiveram relações lá na casa dele. E aí de manhã, ao acordar, ele se deparou com o Timothy olhando pra ele no pé da cama com uma faca na mão. Sem pensar duas vezes, ele pulou em cima do menino, pegou a faca e esfaqueou ele até a morte, achando que era isso que ele queria fazer com ele. E aí ele foi pra cozinha e chegando lá ele viu que o menino tinha preparado o café da manhã pra eles. Então ele tava com a faca na mão só por estar, porque ele tava fazendo café da manhã. Então quando ele foi pra cima do menino, ele não tava tentando fazer nada com ele, tava só tentando se defender do ataque. E enquanto o Gacy matava o menino, ele teve um orgasmo. O próximo assassinato aconteceu 2 anos depois, ele sempre tentava levar garoto. Mano. Caralho. Uma coisa que ia perguntar aqui, se alguém souber responder isso daí nos comentários. Teve uma época, uns anos atrás, né? Que tava tendo aquela, vamos dizer, aquela febre do pessoal fazer uma brincadeira de se vestir de palhaço e ficar na rua, filmando, tá ligado? Pra assustar as pessoas. Será que tem alguma ligação com esse caso? Tá ligado? Acho que não. Isso daí é bem... Eu não sei, por ser assustador, mano. Porque, tipo assim, é assustador.
tá ligado? Aí talvez, tipo assim, começou a se tornar assustador depois, sei lá, desse relato desse cara aí, por exemplo, tá ligado? Não sei se tem relação, é só uma dúvida. Os homens pra casa dele sempre com a mesma premissa. A maioria deles eram mais jovens, adolescentes. Ele sempre dizia, porque eu tenho uma empresa de construção, vamos fazer uma entrevista lá pra você ir trabalhar comigo. Ele sempre fazia promessas, alguma coisa que ele conseguisse levar a pessoa pra casa dele. Então, quando ele conseguia atrair a vítima pra casa dele, ele prendia as mãos dela com algemas e aí fazia um monte de coisas bizarras. E no final, ele sempre estrangulava as vítimas. Às vezes, ele fazia isso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Aí ele começou a matar. E depois de mortos, ele pegava o corpo e enterrava embaixo da casa dele. Só que ele normalmente fazia essas coisas quando a pessoa já estava morta, só que dessa vez ele fez diferente. Ele levou o menino pra casa dele com a mesma promessa de sempre, e com o menino lá ação, ele estuprou, ele torturou, fez um monte de coisas com ele, até que o menino implorou pra que ele matasse ele porque ele não aguentava mais. E depois de horas torturando o menino que estava algemado, ele colocou o menino dentro do carro, levou ele pro local onde ele trabalhava, tirou as algemas e soltou ele. E obviamente a polícia foi chamada, e quando perguntado, o Gacy falou que o menino era seu escravo sexual e que tudo era consentido, que ele não fez nada sem que tivessem deixado. E aí a polícia acreditou nele. E depois da primeira vez que ele matou o menino... Que? Meu escravo sexual tá aí, tipo, de boa, tá ligado? Que porra é essa, mano? Ele deve ter feito o menino falar que era exatamente isso. Deve ter ameaçado a família do moleque. Exatamente. Deve ter ameaçado a porra toda. Mano, mas você vê como é um comportamento, assim, como foi um negócio evoluindo. Ele tava lá, ele começou a molestar, aí depois foi pra tentativa de tá ligado? Forçado. Aí depois ele matou a primeira vítima. Aí depois ele matava e depois abusava. Aí depois ele começou a torturar, abusando. Você vê que o negócio só vai crescendo, a merda, tá ligado? Vai piorando. Vai piorando com o passar do tempo. Louco, velho. O menino, 2 anos depois, ele começou a fazer isso, assim, com muita gente. Mas eu falo, o que deve ter aliviado muito é essa ficha dele, tipo, a impressão que ele passava pra todo mundo em volta, tá ligado? Esse bom moço que ele era. Sem que tivessem deixado. E aí a polícia acreditou nele. E depois da primeira vez que ele matou o menino, 2 anos depois, ele começou a fazer isso, assim, com muita gente. Tanto que chegou um momento que não tinha mais espaço embaixo da casa dele pra enterrar os corpos. Então ele começou a jogar tudo num rio que tinha perto da casa dele. Então vários meninos começaram a desaparecer na cidade. E aí teve um deles que contou pros pais que estava indo fazer uma entrevista de emprego. E contou aonde ele estava indo. Então os pais sabiam que ele tinha ido na casa do Gacy. E mais uma vez o menino desapareceu, nunca mais voltou. Então os pais foram até a polícia, fizeram a queixa. E aí a polícia ficou horas e horas interrogando o Gacy, fazendo um monte de perguntas. E nessa entrevista, inclusive, o Gacy falou uma coisa que ficou muito famosa, todo mundo que conhece o caso sabe, que ele falou assim pra polícia que até um palhaço consegue se safar. Então depois disso a polícia começou a ficar muito em cima dele pra ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa. Então tinha viatura perto da casa dele o tempo todo. Tudo que ele fazia era monitorado. Será que ele conseguiu esconder durante esse tempo? Aparentemente. Até que em 1978, depois de muita pressão da polícia, ele acabou confessando. 78. E durante o julgamento, as teses ficavam se revezando. A acusação alegava que o Gacy tinha condições mentais de entender tudo que ele tinha feito e a gravidade dos crimes. Já a defesa sustentava que o homem era doente mental e não deveria ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas do Gacy foram a sua mãe e Tasca-lhe a pena de morte de uma vez, então. Aí não vai ficar sob sentença. a sua irmã, que puderam confirmar os constantes abusos e agressões que ele sofria pelo pai quando era criança e adolescente. Porém, os amigos pela defesa disseram expressamente aos jurados que o Gacy não era insano, o que prejudicou e muito a estratégia dos seus advogados. A testemunha-chave para a acusação foi justamente o sobrevivente Jeffrey Ringel, que durante suas declarações ele chorava e vomitava compulsivamente. O julgamento nesse dia teve de ser paralisado diversas vezes para que o rapaz se recuperasse psicologicamente e conseguisse prosseguir com seu depoimento. No final, o júri decidiu que o John Wayne Gacy era imputável e culpado pela morte de 33 jovens. Ele foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. O Gacy ficou preso por 14 anos e durante esse período, enquanto ele aguardava o resultado dos recursos apresentados pelos seus advogados, ele tentou suicídio várias vezes e se tornou alcoólatra.
Nessa época também ele começou a pintar vários quadros lá na prisão. Ele tingia autorretratos de personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone, John Dillinger, mas o seu tema principal eram só os o palhaços. pessoal Essas pinturas do bem. dele ganhavam Só o pessoal, tipo, Do bem. suave, né, velho? Porra, Al Capone, John quem Dillinger, isso é o... de quem ele é fã? mas o seu tema principal eram os palhaços. Que ele Essas se pinturas dele identificava, sei ganharam lá. fama e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. As pessoas pagavam bem caro por essas pinturas, de $100 até $20 mil pra velho, comprar isso que é essas telas foda, dele. mano. O Gates chegou a receber perto de $140 mil pelo conjunto da obra. Ah, mano, isso que é foda, velho. Puta, a mídia é muito filha da... Mano, tipo, você dá um ibope pro cara que fez merda, tá ligado? Você dá... Mas será que tinha mídia por trás disso daí? Ou só Ah, simplesmente vendeu o com bagulho? certeza, né, mano? Porque, tipo assim... Não falou a procedência. Porque, assim, obras que valiam milhares de dólares, né? Não valeu porque, foi tal pessoa que pintou. Não, porque foi ele que pintou. Aí já sabe, pô, o cara que cometeu o crime pintou, palhaço... Sabe, mano... Honestamente, A mídia é muito sem vergonha, cara. honestamente, nunca gostei de obras de Tá arte ligado? porque nunca soube a procedência das coisas. Não falo nem só por obra de arte, tá ligado? Mas, tipo assim, qualquer cara safado que fez merda, a mídia vai lá e dá uma, sabe... meio que coloca o holofote em cima do cara. Aí, sei lá, aparece lá um monte de carta de apaixonados pela pessoa na prisão, tá ligado? O cara vira uma celebridade, tá ligado? Não vou citar nome, mas vulgarmente aconteceu aqui no Brasil. Exatamente, o matador aí. O Gates chegou a receber perto de $140 mil pelo conjunto da obra. 140 pau, velho. 140 mil dólares. Na época, E o cara preso, hein? o cara preso. Que pariu, mano. A execução estava marcada para o dia 10 de maio de 1994. A expectativa na cidade era bem intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram até a penitenciária Stateville, que era onde ele estava ficando, em Illinois, para fazer a cobertura do ato. Nas ruas, o povo cantava alto e brindava, aguardando com ansiedade o início da execução. As pessoas usavam até camisetas com inscrições "Nenhuma lágrima para o palhaço". Já no lado de dentro, o Gacy desfrutou da sua última refeição, que foi frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Nas suas últimas horas de vida, ele permaneceu na companhia de familiares e amigos que tiveram de se retirar às 9 da noite, e aí os preparativos finais começaram por volta das 11. Exatamente às 00:01, ele foi movido da sua cela, amarrado a uma maca e foi encaminhado para a câmara de execução. Através de uma janela, algumas testemunhas conseguiam acompanhar o ato. As suas últimas palavras foram "Kick my ass". Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos para sempre. Kick my ass. O que é? Kick my ass? Foram Desde "Kick my minha- ass". Após 18 minutos, os testemunhas conseguiam acompanhar Não sei o o ato. que é ass. As suas últimas palavras foram "Kick my ass". Após não é 18 kick. minutos, o palhaço Pensei que era kiss, né? Kick. Não sei, deve Meus ser... olhos, o quê? fechou Não, seus olhos. parece ser algum tipo de gíria. Não sei, eu não Kick manjo. my né? ass. Se alguém souber, comenta aí. É que gíria é difícil saber a tradução. Pra sempre, provocando alívio em todas aquelas pessoas que estavam lá do lado de fora cantando e vibrando muito. Porém, pra todos os pais que perderam seus filhos, a morte dele não adiantava de nada, porque eles não podiam ter os filhos de volta. Então, apesar do alívio, não era reconfortante, digamos assim. Então, Não gente, devia. essa foi a história do serial killer John Wayne A morte Gacy, dele não seu alivia parente. nada. Você só tira, tipo, um psicopata da sociedade, tá ligado? De cometer mais grandes erros que ele cometeu no passado, né? Com outras crianças, outros adolescentes. Só achei que ele ficou preso durante muito tempo, né? 14 Ficou anos, né? 14 anos até morrer. Mano, mata logo essa porra aí, mano. Livra lá da Cara, cadeia, velho. ele tentou se matar várias vezes. Então, assim, psicologicamente ele deve ter se fudido um pouco. Ah, sim, mas precisa esperar tanto, cara? Mano, Eu sei que é uma forma de punir o cara e tal. Cara, Mas, mano, o cara quem já sou tá- eu pra julgar e quem sou eu pra sentenciar alguém nessa vida, cara? Mas assim, Não, mas tem lei. não tem como esperar algo bom pra uma pessoa que agiu dessa forma, que fez esse tanto de vítima. Tipo Mas assim, a ficou gente não 14 julga, anos. Mas tem leis, né? Ficou cara? 14 anos, mas assim, foram 14 anos que assim, que nem a gente viu, ele ganhou dinheiro, só que não desfrutou de porra nenhuma, tá ligado? Tentou aí se matar várias vezes, então com certeza psicologicamente deve ter se abalado bastante nesse tempo. Ah, mas, Né? só que Mas o foda assim, é que com eu- certeza sofreu muito pouco pelo que esse cara fez aí de ruindade. Não, sim, mas é que, tipo, olha, sei lá, eu não...
Eu não sei, eu não manjo muito como é que funciona esses países com pena de morte e tal. Eu sei que é uma forma de punir o cara, mas, mano, o cara já tá condenado. O cara já foi acusado, sabe? Já tem prova, testemunha, tudo que o cara realmente fez o bagulho. Mano, ficar 14 anos lá pagando comida pra esse cara, passa o F logo. Sabe por que tem que ficar um tempo? Porque pra defesa poder estudar mais o caso e ver se realmente foi... Ele é o culpado. Já teve casos de pessoas que foram sentenciadas à morte, só que a pessoa não era culpada do crime, tá ligado? Não, eu sei então, disso. Assim, tem que ter um tempo ali de estudo pra defesa. Não, tudo bem, mas tipo, sei lá, 5 anos é um tempo já muito grande, cara. São 5 anos. Aí eu já não sei o que determina. Não, eu sei que não, mas assim, eu acho que o cara fica muito tempo... Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, você muito no dinheiro dos impostos paga penitenciário, cara. Aí você fica lá pagando pro cara tá lá comendo. Penitenciário estadual você paga, né? Fazendo porra nenhuma, tá ligado? Bom, o cara já tá condenado à morte, velho. Já não enrola muito. Então, claro, só que tem que ter casos reais do que aconteceu, entendeu? Tipo, que nem esse caso aqui, achou os corpos na casa do cara. Então aqui não tinha muito o que fazer. Ele confessou. Tá exato, então assim, então não tem muito. Não sei, mas eu não sei, mano. Não dá pra colocar peso, tá ligado? Eu acho que assim, tem pessoas que se especializam e estudam justamente pra, sei lá, calcular esse tipo de coisa, né? Com certeza, esses 14 anos, não sei se pela época foi embasado em alguma coisa, mas com certeza sentenças devem ser embasadas em alguma coisa, tá ligado? É a lei, não é a primeira vez que eu vejo quando os caras tá condenado ao corredor da morte nos Estados Unidos, o cara fica pelo menos 10 anos preso antes de acontecer a execução. Então acho que deve ser da própria lei dos Estados Unidos, entendeu? Mas sei lá, eu acho muito tempo, cara. O cara já tá condenado mesmo, confessou o crime, tchau. Gasta menos dinheiro. É lógico, velho. Acho Pogo. Tem um documentário aqui no YouTube legendado que vocês conseguem encontrar e tem entrevista dele lá. É bizarro, tem bastante coisa, o caso é muito famoso nos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem pesquisar mais, vocês vão achar muita coisa. Eu não coloquei tudo aqui, porque senão o vídeo ia ter 40 minutos. Se você gostou do vídeo de hoje, clica bastante em gostei, se inscreve no canal aqui embaixo, aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais. Manda esse vídeo pros seus amigos que também gostam desse tema pra ajudar a divulgar o canal. Comenta aqui qual é o próximo caso que vocês querem ver no Quinta Misteriosa. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Certeza que galera que não tinha medo de palhaço vai começar a ter receio de palhaços quando vê essas pegadinhas de ver palhaço na rua, tá ligado? Eu já nunca gostei de palhaço. Já nunca curti. Supernatural fez eu não gostar de palhaço. Supernatural e o It veio pra concretizar. Aí o It veio só pra dar aquela, tá ligado? Será que o It foi... Não, o It não foi baseado. O It é baseado em história real, mano. É história real? Não manjo. Baseado em história real lá, só que... É que assim, você pensa, os caras pegam o palhaço pra fazer, sei lá, uma história de terror, né? Que nem o It, que nessas pegadinhas que a gente viu. Com certeza, deve ter um fundamento, deve ter ali um embasamento em alguma coisa de ruim que aconteceu. A Annabelle não é verdadeira? Sim, a boneca amaldiçoada. E tinha a mesma vibe. Exato. Com certeza o Pogo, né? O palhaço Pogo aí, ele serviu de influência pra muitas histórias aí de terror que a gente conhece hoje. A gente nem tem noção que ela foi baseada em cima desse palhaço, velho. Mas enfim, rapaziada, deixa o like no vídeo pra ajudar a gente e até o próximo vídeo. Tchau!